Chegou a hora de rever os fatos marcantes de 2022 na política. Mais um ano recheado de polêmicas, escalabros, confrontos, crises e uma disputa eleitoral acirrada. Começamos essa viagem pelo tempo com uma das imagens mais simbólicas do que foi esse turbilhão chamado 2022. O povo nas ruas novamente. No bicentenário da independência do Brasil, o patriotismo estampado no rosto, na roupa, nas bandeiras e na voz de tanta gente junto. Esse mesmo povo embarcou numa competição acirrada pelo poder. Conviveu com uma campanha eleitoral tensa e foram às urnas. Numa democracia não existe dia mais importante que esse. Os brasileiros elegeram deputados, senadores e vamos para o segundo turno para escolher o governador de São Paulo e também o presidente da República. Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, Barrinha, Altinópolis e Orlândia. Todos esses municípios garantiram representantes no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. Ao todo, foram 4 deputados federais e 7 estaduais. A corrida eleitoral esquentou de vez. Para o comando do país mais dividido ainda que antes, 2 candidatos na votação final. Para muitos, a esperança virou desilusão. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil. A escolha da macro-região foi um pouco diferente do país. Os mais de 467 mil eleitores ribeirão-pretanos deram vitória ao atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Ele teve 59,62% dos votos, enquanto Lula ficou com 40,38%. Já para o cargo de governador, Tarcísio disparou. Recebeu quase 60% dos votos, enquanto Fernando Haddad, do PT, teve 40%. No ano marcado por reviravoltas e retornos, vimos a tensão entre os poderes e ameaça ao direito de imprensa. Veículos de comunicação como a Jovem Pan News, além de plataformas e jornalistas independentes, estão com opinião censurada. Trata-se de um severo ataque ao nosso maior bem, a liberdade. Não há democracia sem ela. Em 2022, a política pautou as conversas. Na boca do cidadão, as polêmicas criadas nas prefeituras e câmaras municipais. Em São Simão, moradores promoveram um abaixo-assinado contra a reforma administrativa proposta pelo Executivo. Segundo a população, reformas como essas deveriam ser discutidas com mais clareza e transparência antes de qualquer aprovação. Nesses 365 dias, a política mostrou que transparência não é mesmo o forte da classe. Eles novamente cometeram deslizes na calada da noite ou até de forma urgente aprovaram medidas contraditórias. A sessão daquele dia não foi transmitida na internet como era costume. O presidente da Câmara alegou o corte de gastos. Mas a torneira não fechou quando o assunto foi o aumento dos próprios salários. A Câmara vai votar logo mais na sessão, a partir das 15 horas, esse projeto de resolução que aumenta de R$ 7.640 para R$ 9.371 o salário dos vereadores. O aumento é de pouco mais de 22%. Em Franca, nem o protesto dos moradores impediu que os subsídios fossem turbinados. Um escalabro. Com esta aprovação, o salário de um parlamentar, que hoje é de cerca de R$ 6.000, passará a ser de quase 11 mil a partir de 2025. Assistimos também a novas denúncias, contas reprovadas, bens bloqueados, cassações. Em Serra Azul, chapas inteiras banidas. O motivo foi o uso de candidatas laranjas para burlar a cota mínima de gênero. Em Cajuru, vereadores renunciaram aos cargos após denúncias por supostas propinas. E quantos outros políticos ficaram e ainda estão na berlinda? A Câmara de Ribeirão arquivou o processo de cassação do mandato do vereador Sérgio Zerbinato, do PSB. O parlamentar foi denunciado por suspeita de participar num esquema de rachadinha.
O caso também é investigado pelo Ministério Público, que pediu a cassação do vereador, perda dos direitos políticos por 14 anos e também pagamento de multa. Na luta contra a impunidade, conseguimos avançar? Pouco ou quase nada. Superior Tribunal de Justiça anula provas obtidas através de interceptações telefônicas em 2016. Ministros do STJ denunciam falhas do Poder Judiciário. A notícia bateu como um golpe pesado no combate à corrupção. Golpe duro mesmo foi o dado pela Prefeitura de Ribeirão Preto ao enviar aqui para a Câmara um projeto de lei que prevê o repasse de 70 milhões de reais ao consórcio pró-urbano. Na primeira tentativa, o empate em 11-11 no plenário. Na segunda, uma liminar da Justiça impediu a discussão. E antes da terceira, a busca por apoio nos bastidores ditou as regras do jogo. Foram 9 votos contrários e 13 favoráveis à proposta que garante o aporte milionário às empresas de ônibus. É quase que um prêmio da loteria ofertado pelo governo municipal com o aval dos parlamentares. Em troca, o presente que a população receberia é aquela promessa de que a frota completa de veículos será renovada até o final de 2024. Então, nada melhor do que ouvir o próprio usuário, nada melhor do que ouvir o ribeirão pretano, com a palavra a população. Só está piorando cada dia mais. A passagem aumenta, não tem ônibus, está sempre lotado. A gente anda sempre ônibus cheio, né, lotado. Esse dia eu tem um ônibus aqui, chegou ali na São Paulo, quebrou o ônibus. Fiquei quase 1 hora esperando outro ônibus para vir para pegar a gente para poder ir embora. E como falar de política e não lembrar de Roberto Ribeiro? O diretor de jornalismo do Sistema Clube de Comunicação nos deixou em 12 de outubro, após perder uma batalha contra um câncer no pâncreas. Ele, que estreou na TV em 1996, num dos primeiros debates de eleições municipais que a Clube realizou em Ribeirão, se dedicou por mais de 40 anos a esse trabalho de imprensa. Foram centenas de entrevistas e apresentações ao vivo. Culto, ético e cheio de valores. Um diretor que conduziu o jornalismo com tranquilidade, sensibilidade e humildade. A mão no queixo, o olho no relógio, o jeito simples de ser. A gente conhecia tão bem que o professor virou da família, um querido por todos. Quem também falava do professor com admiração era o fundador do Sistema Clube de Comunicação, José Inácio Pisani, também falecido em maio deste ano. Um empresário de mente brilhante, uma forte liderança no setor do rádio e da televisão, um grande pai e avô. Um homem de princípios, perseverança e fé. Pisani era um empresário de grandes relações que conseguia transitar entre o mundo dos negócios, da comunicação e da política. Foi em 4 de maio de 2022 que a comunicação ficou em silêncio. José Inácio morreu aos 75 anos após ficar 30 dias internado por conta de um mal súbito. Foi velado na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, em meio a muitas homenagens e o adeus de familiares, autoridades e amigos. E quantas outras lembranças vamos guardar desses 365 dias? Fica até difícil acreditar que vivemos tudo isso em apenas 12 meses. Ximene Osório na retrospectiva 2022 para o Jornal da Clube.